Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo hoje é em caráter de urgência, né? O plantão de dúvidas da tia Ju. Então, muita gente essa semana mandando mensagem, ainda com dificuldade em resolver equações do primeiro grau. E aí eu resolvi pegar as maiores dúvidas e colocar aqui em exercícios sem contexto, só para a gente resolver, treinar como é que faz a técnica, tá? Para resolver as equações. Então, antes de ir para a nossa aula, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. E vamos lá. Então, pessoal, eu separei aqui, como já foi dito, as que geraram mais dúvida na semana, certo? E aí eu vou começar com a mais simplesinha aqui para a gente entender a ideia, certo? Do que é que está por trás disso daqui. Eu peguei um monte de aluno resolvendo isso de maneira equivocada. Então, como é que a gente resolve? Eu tenho aqui a primeira equação seria x sobre 5 igual a 10. A gente viu lá pelo princípio da balança, então vamos lembrar aqui, eu vou colocar aqui do lado, né? Pelo princípio da balança, que a gente tem, vou desenhar aqui, a gente tem no meu primeiro membro, certo? É o que vai representar aqui o primeiro prato da nossa balança, eu vou colocar aqui o nosso x sobre 5. E no segundo membro eu tenho aqui meu 10. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para não alterar aqui a minha balança, o meu peso. Então, se eu quero tirar esse 5 daqui, certo? Se o peso do meu pacote, sei lá, está dividido por 5, eu quero saber o peso de cada pacote, o que é que eu ia fazer? Eu vou multiplicar, certo? Eu colocar aqui 5 vezes para poder dar certo e eu ficar apenas com o meu pacote. Então, eu vou multiplicar por 5. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu colocar aqui, ó, 1 vezes 5, do outro lado eu também tenho que colocar 1 vezes 5 para não alterar. E é isso que a gente vai fazer aqui, certo? Sem agora olhar o contexto da balança. Então, eu vou colocar 5, que multiplica x dividido por 5, igual a 10 vezes 5. Então, multipliquei de um lado e multipliquei do outro. Só que quando eu faço 5x dividido por 5, isso daqui vai me dar x igual a 10 vezes 5. Eu vou continuar aqui, certo? Só para que vocês percebam que se eu pular essa partezinha daqui, ó, que não é necessário escrever, é como se tivesse uma mágica aí por trás, certo? O meu truque aqui, que é de multiplicar tudo por 5, muitas vezes ele não aparece. E o que é que a gente vê? A gente sai dessa etapa e chega nessa outra daqui e tem a falsa impressão de que esse 5 que estava aqui dividindo foi para o outro lado multiplicando. E a gente pode até usar isso assim de maneira, vamos dizer, mais informal, certo? Mas entendendo a regrinha que vem por trás. Então, x no caso aqui seria igual a 10 vezes 5, que é 50. Outra forma de pensar, para quem já está um pouquinho mais avançado, certo? É que eu poderia fazer aqui produto do meio pelos extremos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse 10, o 1 que está aqui no denominador, ele não está aparecendo. E aí você pode pensar que está fazendo aqui o produto do meio pelos extremos. Então, 1 vezes x, 5 vezes 10, 10. A gente pode usar também essa ideia para resolver a nossa equação. Tranquilo? Aí o que aconteceu? Muita gente com essa ideia daqui, de produto do meio pelos extremos, usou aqui de maneira equivocada. Fez assim, ó, 5 vezes 1 e x vezes 1. Fez produto do meio pelos extremos, só que aqui, gente, é uma adição. E como é que a gente soma a fração? Não é assim que a gente faz. A gente tem que ter denominadores iguais. Então, nesse caso particularmente, eu não vou somar fração, certo? Porque daria mais trabalho para mim somar. Eu vou simplesmente querer isolar o meu x aqui no primeiro membro. Então, para isolar o x no primeiro membro, eu vou tirar esse 1. E quando eu vou tirar, ó, eu tiro 1 de um lado, do primeiro membro, vou tirar 1 do segundo membro. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ficar aqui, ó, x sobre 5, aí, mais 1 menos 1, 0, igual a 10 menos 1. Então, olha lá o que eu falei sobre a falsa impressão que isso daqui causa. Quando eu apago aqui, a falsa impressão que eu tenho é de que o 1 saiu daqui somando e foi para o outro lado subtraindo, certo? Mas na realidade o que a gente fez foi subtrair um dos dois lados. Então, eu vou ficar aqui ó, com x sobre 5 igual a 9.
E aí eu caio lá no primeiro caso, certo? Esse 5 que está aqui dividindo é como se ele fosse para o outro lado multiplicando, mas a gente já sabe que o que aconteceu foi o quê? Uma multiplicação nos dois membros, certo? Então vai ficar aqui, ó, x vai ser igual a 5 vezes 9, x igual a 45. E aí a gente tem a raiz da nossa equação. Beleza? Vamos para a próxima. Então, eu tenho aqui, ó, na questão número 3, 3x sobre 4 igual a 2x mais 5. E aqui também, às vezes, vocês ficam se equivocando. Pega esse 4, aí vai passar lá para o outro lado multiplicando, né? Multiplica só um valor. E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte. Como eu estou fazendo dos dois lados da minha equação, o que eu faço no primeiro membro eu tenho que fazer no segundo. Então, quando eu multiplico essa minha equação por 4, eu vou multiplicar o primeiro membro, também tenho que multiplicar o segundo membro. Só que percebam que esse 4, ó, ele está multiplicando tudo isso aqui, porque ele está multiplicando todo o membro da minha equação, todo o segundo membro, certo? Então, por mais que você pense aqui em fazer produto do meio pelos extremos, ou que o 4 que estava dividindo passou para lá multiplicando, você tem que prestar atenção que tem que ser todo o seu segundo membro. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 3x. Aí você pode pensar, certo? Que o 4 estava dividindo, foi para lá multiplicando, então vai ficar 4 vezes 2x mais 5. Mas a gente já sabe que aconteceu foi o quê? Foi uma multiplicação de toda a equação por 4. E aí, a partir daqui, eu vou usar o quê? Propriedade distributiva, certo? Então, vou repetir aqui, ó. 3x igual a 4 vezes 2x, 8x, e 4 vezes 5, 20. E agora, eu quero que tudo que tenha x, certo, fique em um membro isolado e o que não tem fique no outro membro. Para quê? Para que eu consiga ficar só com o meu valor desconhecido, certo, minha incógnita, e do outro lado ficar o valor que eu já conheço para chegar à conclusão do meu resultado. Então, eu vou tirar esse 8 daqui. Para tirar esse 8 daqui, o que é que eu vou fazer? Operação inversa. Então, eu vou subtrair 8x de um lado e vou subtrair 8x do outro lado. E aí, veja o que acontece. 3x menos 8x vai ficar menos 5x. Igual 8x menos 8x, 0. E aqui ficou 20. E agora, pessoal, o que é que eu faço? Eu vou dividir tudo por menos 5, certo? Então, vou colocar aqui de vermelhinho as nossas operações como se fossem ocultas, depois eu apago para a gente comentar. Certo? Então, vou dividir tudo por menos 5. Quando eu fizer essa divisão, vai ficar menos 5 dividido por menos 5 é 1. E 1 vezes x, x igual a 20 dividido por menos 5. Então, fica menos 20 aqui dividido por 5 e eu vou colocar o resultadozinho aqui embaixo. X igual a menos 4. Agora eu vou apagar, certo? Essa partezinha aqui do vermelho, que normalmente é o que fica oculto, certo? É o que a gente não vê. E a gente vai analisar aqui o que é que aconteceu. Então, ó, o que é que dá a entender? Que o 8x que estava no segundo membro passou para o primeiro membro o quê? Subtraindo. O menos 5 que estava aqui multiplicando foi para o outro lado dividindo. Então, o que dá a entender é isso, mas você tem que estar consciente da operação que está gerando isso daqui, certo? E aí, vamos para o nosso número 4. Nosso número 4, eu tenho aqui, ó, a soma já aqui de duas frações. E aí, foi aqui que muita gente se atrapalhou e ficou fazendo aqui multiplicação cruzada, certo? Só que para somar frações, pessoal, eu preciso que elas tenham o mesmo denominador, certo? Então, vou tentar escrever aqui meu x sobre 3 com o denominador 6. E aí tem duas formas de você pensar sobre isso. Ou você pode pensar em frações equivalentes, e você sabe que x sobre 3 é a mesma coisa de 2x sobre 6. Por quê? Porque aqui quando eu dividir 2 dividido por 2 é 1, e 6 dividido por 2 é 3. Eu volto ao que eu tinha antes. Então, uma forma de obter a fração equivalente é multiplicar aqui ó, o numerador e denominador
pelo mesmo valor, certo? Então, obtenho aqui minha fração equivalente. Então, mais 1/6 igual a 8. Então, você pode pensar nisso ou você pode pensar simplesmente, professora, eu gosto de tirar o MMC, tem problema nenhum. O MMC, na realidade, é isso que nós fizemos. O MMC entre 3 e 6 é 6. E aí você escreve aqui, ó, e faz 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes x, 2x, certo? 6 dividido por 1, 6 dividido por 6 é 1, e 1 vezes 1, 1. Igual aí, repetir meu 8. E agora que meus denominadores são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar numerador e repetir denominador. Então, vai ficar 2x mais 1 sobre 6 igual a 8. Eita, e aqui agora a gente já pode usar o que a gente viu no exercício anterior, certo? É como se esse 6 que está dividindo fosse para o outro lado multiplicando. Então, vou fazer aqui, ó. 2x mais 1 igual a 6 vezes 8. Vou colocar assim, certo? Passo a passo. Então, 2x mais 1 igual a 48. Esse 1, eu quero tirar ele aqui, ó, do meu primeiro membro. Então, o que é que eu vou fazer? Subtrai um de um lado, subtrai um do outro. E vou escrever 2x, 1 menos 1, 0, igual a 47. E aí, agora, esse 2 que está multiplicando, o que é que a gente faz? A gente divide tudo por 2. Então, vai ficar x, 2 dividido por 2 é 1, então ficou x igual a 47 dividido por 2. Percebam, novamente, se eu apagar aqui, ó, isso que normalmente não aparece, normalmente a gente faz de cabeça, certo? Qual a impressão que a gente tem? Que o 6 foi para o outro lado multiplicando, o 1 foi para o outro lado subtraindo e o 2 para o outro lado multiplicando, certo? Então, essa é a impressão que a gente tem, mas vocês têm que ter em mente as operações que geraram isso. Então, a resposta aqui seria x igual a 47 sobre 2. E aí, vamos para a próxima equação. A próxima equação tem o seguinte: 3x sobre 5 menos 1 meio igual a x sobre menos 2 quintos. Eu vou fazer agora usando a sugestão dos alunos que sempre preferem fazer por MMC, só para que vocês percebam que é a mesma coisa. Então, o MMC entre 5 e 2 é 10. Então, vou escrever aqui, ó, 10 menos 10 igual a 10 menos, e aqui, 10. Como é que a gente faz? 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6x. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes x, 10x. E 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Notem que é a mesma coisa de eu trabalhar com fração equivalente, porque, ó, foi a mesma coisa de multiplicar aqui, ó, numerador por 2 e denominador por 2, ó. 2 vezes 3, 6, 5 vezes 2, 10. Multipliquei aqui, ó, por 5 e multipliquei aqui por 5, ó. 5 vezes 1, 5, 2 vezes 5, 10. Multipliquei por 10 e 10 e multipliquei aqui por 2 e 2. Então, a ideia, pessoal, é a mesma, certo? Só que você pensando em fração equivalente, você não tem que estar memorizando regrinha. Mas aí vamos continuar. Já que os denominadores são todos iguais, eu agora vou trabalhar só com o meu numerador. Então, ó, 6x menos 5, eu vou repetir ainda aqui o sobre 10, igual a 10x menos 4 sobre 10. Então, tenho frações iguais e que os denominadores já são iguais. Então, eu preciso que os numeradores também sejam. Então, para que isso aconteça, que seja verdade, eu preciso que x menos 5 seja igual a 10x menos 4. E aí, volta aí ao primeiro caso. Como é que a gente faz? Vou trabalhar com minhas incógnitas tudo num membro só e o restante no outro membro. Então, vou subtrair aqui, ó. Quero tirar o 10x daqui, então subtrai 10x dos dois lados, certo? Então, vai ficar aqui, ó,
6x menos 10x menos 5 igual 10 menos 10x, 0, menos 4. Aí quero agora tirar o 5 aqui do primeiro membro. Faço a operação oposta, somo 5 dos dois lados. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar aqui. Já posso fazer direto, tá, gente? 6x menos 10x vai dar menos 4x. Aí, menos 5 mais 5, 0, igual a menos 4 mais 5 vai dar 1. E aí, o que é que eu faço? Vou dividir tudo agora por menos 4. Então, quando eu dividir aqui tudo por menos 4, o lápis falhou. Então, vai ficar o seguinte. Menos 4 dividido por menos 4, 1. Então, vai ficar x igual 1 dividido por menos 4, vai ficar menos 1 quarto. E aí, nós temos a equação, a raiz da nossa equação. Tranquilo? E vamos agora para o último exercício, certo? Eu tenho esse daqui, que gerou muita dúvida por questões desse sinal. Então, presta atenção, porque esse sinal, ele está como multiplicando toda essa minha fração. Tranquilo? E não só apenas o x. Então, novamente, eu vou usar aqui a sugestão, vou fazer pelo MMC, que é o método aí preferido de vocês, tá? E aí, vamos tirar o MMC entre 5, 4 e 3. No caso aqui, vai ser 60. Então, vou colocar aqui 60 menos 60 igual a 60 menos 60. E aí, 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 3, 36x. 60 dividido por 4, 15. Então, vai ficar aqui 15. Eu vou até colocar assim, ó, que multiplica x mais 2. E depois a gente faz essa continha, tá? 60 dividido por 3, 20. 20 vezes x, 20x. E 60 dividido por 1, 60. 60 vezes 2, 120. Então, preste atenção que aqui tinha 1 embaixo. E notem que, novamente, isso aqui é fração equivalente. Ó. 120 dividido por 60, 2. Se eu simplificar aqui, volta a ter 1/3, certo? Então, é só a forma de pensar. E agora que todos os denominadores são iguais, eu vou trabalhar só com o numerador. Então, aqui vai ficar 36x. E agora vamos para a nossa aqui distributiva. Ó. Perceba que vai ficar menos 15 vezes x e menos 15 vezes 2. Então, fica menos 15x menos 30 igual a 20 menos 120. Eu não preciso mais colocar aqui os 60 embaixo, certo, gente? Porque se eu tenho igualdade de frações com todos os denominadores iguais, então isso nos obriga a ter iguais também os numeradores. E aí vamos só agora fazer a continha. Eita, faltou o x aqui. Fazer a continha. Então, esse menos 30, eu vou tentar tirar ele daqui, certo? Então, para tirar, eu vou somar 30 nos dois membros da minha equação. E aí, vou repetir aqui, ó. 36x menos 15x, menos 30 mais 30, 0, igual a 20x menos 120 mais 30. E aí, esse 20x eu quero tirar ele daqui do segundo membro, então eu subtraio 20x dos dois membros da minha equação. Então, vai ficar aqui, ó, 36x menos 15x menos 20x igual a 0, menos, aí aqui eu já vou colocar direto, ó, menos 120 mais 30 vai dar menos 90. Aí vamos fazer aqui agora a continha, ó, 36x, aí menos 15 com menos 20 vai dar menos 35. X igual a menos 90. Portanto,
36x menos 35x vai dar x. E a x vai ser igual a menos 90. E a gente chega aí na raiz da nossa equação. Certo, galerinha? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.